Isso, pessoal. Então, aqui a parte de palavras reservadas, né? Então, já diz tudo. Palavras reservadas do Java. São reservadas, são palavras do Java. Então, significa que você tem que usar elas para dar comandos, para fazer recursos, fazer classes, fazer métodos, fazer referências, controle de acesso, tipo de dados e assim por diante. Basicamente é a essência da linguagem, certo? Então, aqui eu coloquei um resumo das palavras reservadas, tá? Em programação de computadores, uma palavra reservada é uma palavra que, em algumas linguagens de programação, não pode ser utilizada como um identificador, por ser reservada para o uso da gramática, tá? Então, é usado para gramática da linguagem, é usado para a gente programar. Só a gente não pode, por exemplo, declarar uma variável do tipo de uma palavra reservada, tá? Na linguagem de programação Java, um programador não pode utilizar uma variável com o nome for, por exemplo, né? Pois esta palavra é reservada para a construção de loops. Lembra daqueles for, iterar, varrer, percorrer alguma coisa, né? Por exemplo, o for. Eu não posso pegar e declarar aqui uma variável, por exemplo, se eu declarar aqui do tipo, vamos ver, boolean. Eu não posso declarar uma variável do tipo for, porque for é uma palavra reservada. Eu posso colocar, por exemplo, tipo boolean. Finalizou a linha, ok? Mas eu nunca vou poder escrever for, tá? Porque pode ver que o Eclipse ele já reclama aqui pra gente, tá vendo? Ele está dizendo que a declaração, a sintaxe para o for, tá? A declaração está errada, certo? Então eu posso colocar for mais alguma coisa, qualquer coisa. Beleza, vai dar certo. Agora, o for é uma palavra reservada. Tá? Tanto que, se eu digitar ele aqui fora, o for já fica em vermelho já, que no Eclipse aqui ele identificou uma palavra reservada. O boolean também é uma palavra reservada, que é do Java, para identificar que é tipo de dados verdadeiro ou falso. Público, static, void, tudo também palavra reservada. Então, tudo que fica em vermelho aqui no Eclipse são palavras reservadas. Aqui eu tenho um exemplo, controle de pacotes, né? Então, import, package, né? Por exemplo, package aqui, especifica a que pacote e as classes de um arquivo pertencem. Então, a gente tem aqui, package, está dizendo aqui em qual que é o pacote, onde está a minha classe. Public, né? A gente tem aqui o public, modificador de acesso, acesso de qualquer classe, né? A class também identifica que é uma classe, e assim por diante. Ao todo, tá? Existe aí, hoje que eu estou gravando essa aula aqui, fiz uma pesquisa rapidamente, existem aí hoje 52 palavras reservadas do Java. Como que você aprende isso? Você não tem que memorizar nada, não, tá? Memorizar 52? Claro que não. Nem eu sei as 52, tá? E você também, dificilmente você vai usar tudo isso para programar, tá? Existem aí 30% que são as mais usadas aí para fazer um sistema inteiro. Então você tem que basicamente saber como o básico. Depois você vai descobrindo, vai aprendendo, vai estudando, vai aprendendo, vai estudando, e você vai pegando o jeito, e daí logo você está sabendo o que cada uma, para que cada uma serve, né? Então daí você tem variáveis de referência, controle de pacotes, primitivos, modificadores de acesso, e assim vai, muito tipo de dados. Se você for no Google, aqui no Google, vou colocar aqui, palavras reservadas Java. Vão ter vários sites, vão ter vários lugares aqui. Vamos pegar aqui um site aqui. Pode ser, bem, aqui no caso, as 50 palavras aqui. Há alguns lugares, por que alguns lugares você vai achar 50, outros 52? É porque a linguagem ela está sempre em constante evolução. Então vão sendo criadas mais palavras reservadas, mais coisas na linguagem. Então alguns tutoriais, sites mais antigos, quando fizeram o tutorial,
estava com 50, outros que são mais novos já estavam com 52, assim vai, por isso que tem essa divergência. Mas, por exemplo, pegar essa daqui, ó, 50 palavras, tá? No caso aqui, ó, tem aqui tem aqui 50, né, no caso. Package, for, new, switch, né? Default, package, boolean, e assim vai. Throw, byte, import, public case, e assim vai. Return, transit, e assim vai. Tá vendo? Aqui chegou aqui no 50. While, float, native, super, assim vai. Finally, class, e assim por diante. Tá bom? Então a gente tem aqui todas as palavras reservadas. Tem na parte da documentação também. Tá? Mas você não precisa se preocupar em pegar e decorar o que é cada uma, não. Então, por exemplo, para a gente fazer essa parte aqui do nosso primeira classe, a gente usou o pacote, que que ele mostra para a gente qual que é o pacote. A gente está identificando aqui que é o controle de acesso, que é uma classe aqui acessível a todo o sistema. Está indicando que é uma classe, e aqui é um método do tipo estático. Estático porque ele obriga que seja estático aqui, tá? Ele já por padrão já tem essa parte do estático, esse método nosso main aqui, tá? Com essa parte do estático a gente vai entendendo no Java mais para frente. E é o método void, que identifica que é um método sem retorno, tá bom? E outras palavras, aqui tem a palavra reservada boolean, e a gente não pode declarar uma variável do tipo de uma palavra reservada. Tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui ó, um int, que é o inteiro. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, uma variável ó, do tipo public. Olha lá, ele ficou em vermelho. Não pode, não pode, ó, tá vendo? São palavras reservadas. Tá? Aqui no caso seria o nome da variável, então pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, tá? Porque então aqui eu não posso colocar tipo package aqui também. Tá? Pode ver que ele vai reclamar, ó, tá vendo? Porque a palavra reservada, ela tem que ser usada nos lugares certos da programação. Ok? Normalmente, aonde a gente pode escrever qualquer coisa é nas variáveis. Pode escrever qualquer coisa aqui, ó. Qualquer coisa aqui. Vamos ver, o int... aqui, ó, não pode ser número. Não pode ter... Aqui, ó, tá vendo? Pode escrever qualquer coisa aqui como nome de variável que vai aceitar. Mas os tipos, controle de acesso, métodos, classes, todos eles têm as palavras reservadas que identifica cada coisa dentro da programação. Tá? Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Basicamente, vamos pegar aqui de novo. Basicamente, daí a gente tem dividido em controles de pacote, variáveis, tipos, modificadores de acesso, exceções, erros, loops e assim vai. Tá? Então, de acordo com o que a gente vai avançando na programação, a gente vai aprendendo a usar cada uma dessas palavras reservadas.